Estamos aqui com o Elivelton, mais um agricultor familiar, que teve o apoio total da prefeitura, ou seja, está tendo o apoio total, desde a preparação do solo até o escoamento da sua produção. Fornece também para a nossa agricultura familiar nas escolas. Então é um projeto nosso que nós estamos trabalhando para levantar esses agricultores, não é isso, Elivelton? Isso aí. É que eu falei que você agora há pouco, se não é o apoio igual você da secretaria lá, da Velho Ovelino, do secretário, dos funcionários em geral, né? Igual desde a época para começar a arar a terra, né? E se pegar, até se chegar no ponto de colher, igual agora também já precisa do caminhão, você vai lá na hora, o Ovelino está pronto, não é que precisa, não, a preferência de vocês, todo mundo em geral, do produtor, mas aí a gente que mexe com a lavoura, tem total apoio, eu tenho só elogiar, entendeu? Isso aí que eu falo para todo mundo aí. Na minha parte, né, eles, a assistência, não tem só isso agradecer. Aí. Agricultura familiar sendo amparada pela Prefeitura Municipal de Mirafema.